Amém. Então, todos acharam? Se não acharam, tem aqui na frente. Então vamos lá. Alegrai-vos vós sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que bênção, né? O Senhor, ele é fiel, né? E nós sabemos que o Senhor, ele criou tudo. Ele sabe de tudo, ele tem controle de tudo. E a partir do momento que ele tem controle de tudo, ao longo da Bíblia, ele fala várias vezes para a gente descansar nele, repousar sobre ele e dar todo nossa atenção a ele, porque ele cuida de nós, irmãos. Eu não sei como que foi a semana de vocês, eu imagino que muita luta, a minha também, mas isso, nesse momento, não pode atrapalhar esse verdadeiro louvor que a gente tem que trazer para o Senhor. Então, eu peço a todos os irmãos, eu também, vamos entrar nesse momento de oração, já se preparando para louvar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, que realmente possamos dar o nosso melhor nesse momento, amém? Deixa toda a preocupação e ansiedade para depois e descansa no Senhor, porque esse momento é para Ele e vai continuar sendo para Ele, amém? Amém. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. O Senhor que criou todas as coisas, cuida de tudo, Senhor. Está tão próximo de nós, Senhor, que não existe motivo nenhum nessa terra, Senhor, para nos preocuparmos. Obrigado, Senhor, por ter controle total sobre as nossas vidas, Senhor. E obrigado por mais um dia podemos estar aqui adorando a Ti, Senhor. Obrigado por esse domingo. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui. Abençoa a vida também daqueles que não puderam estar, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Obrigado, Senhor, por sempre estar com nós. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Tua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando.
Em uma só voz, igreja, vamos cantar aleluia ao nosso Deus. Se os anjos cantam, os anjos proclamam, assim nós cantaremos ao nosso Deus, proclamando aleluia, aleluia, Senhor. Glorificamos, exaltamos, ó Pai, pois Tu és santo. Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o Seu nome, ó Pai, mas não de uma forma mecânica, uma forma que não esteja de acordo com o Seu coração, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome em espírito e em verdade, ó Pai. Que sejamos realmente, ó Pai, adoradores que o adorem. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver.
te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, ó Pai. Te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Ele aqui é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, do louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Santo, santo Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não queremos, ó Pai. Não precisarei. Queremos a fonte de água eterna, Pai, da água viva. Minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu amar. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me
de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Diga que Ele é. Tu és, ó Pai. Dá-me de beber. Dai-me de beber, pois tenho sede. Quero mais Não precisa, Pai. Não precisarei aqui voltar a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, Esperamos por Ti, ó Pai. a fonte da vida que me encontrou. Fomos encontrados, fomos resgatados por esse grande amor. Salvador, Tu és, ó Pai. tu és. Minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, ó Pai. Sacia minha sede, lá no meu interior. Eu quero fluir, ó Deus. Fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte Dessas fontes de águas vivas, ó Pai. Eu quero beber, ó Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, ó Deus. Sacia essa sede que eu tenho. Essa sede de Ti, ó Pai. Fluir em tuas águas. Eu quero beber.
és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Põe a sua mão no peito. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Tu és o meu Salvador, ó Pai. Tu és a fonte de águas vivas, aquele que mata a minha sede, ó Pai. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Sem perder a reverência. Vamos abrir lá em Provérbios 3, os versículos 9 e 10. Amém. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Deus é tão bom conosco que, apesar de Ele não nos prometer que nós sempre teremos fartura na nossa vida inteira, né, de bens materiais, Ele nos garante que nada nunca nos faltará. E olha como Deus é bom, porque Ele fala que se nós nos olharmos para eles e honrarmos a Deus, não somente aqui com o dinheiro em si, mas com as primícias de tudo que nós temos na nossa vida, nós teremos fartura, mas nós teremos fartura no Senhor, e isso é o que importa, irmãos, é isso que importa. Às vezes nós temos aquele desejo de contribuir só para receber de volta, mas Deus, ele nos promete muito mais que isso. Ele nos promete preencher, e nós acabamos de contar, sacia minha sede. É isso que Ele está prometendo pra gente. Não só os bens materiais, mas os bens imateriais, as bênçãos espirituais que Deus já deu pra gente. E é isso que verdadeiramente importa. Amém? Então, eu convido todo mundo que puder a trazer com alegria seus dízimos e ofertas. Amém? Parece que hoje nós temos 4 convidados, glória a Deus. Ana Lúcia, convidado da Sheila e da nossa aniversariante, tá lá atrás. João e Maria, da Jane e do Gabriel, tá também lá atrás, que bênção. E a Lúcia, convidada da Jennifer, tá aqui na frente, glória a Deus. Uma salva de palmas para Deus. Deus é muito bom. Estou orando para o pregador da noite agora também. Mais um momento de referência, por favor.
favor. Senhor, abençoa o pregador da noite. Senhor, que todas as palavras que saírem da boca dele não sejam dele, Senhor, mas que sejam do Senhor. Abençoa também, abre o coração de cada um que está aqui, Senhor, que possamos estar prontos e calmos para receber essa palavra, Senhor. Independente do que ela seja, Senhor. Trata e cuida de nós, Senhor, para que possamos entendê-la e que ela entre diretamente no nosso coração. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar as crianças à frente com a professora do Ministério de Infantil hoje, para nós orarmos. Glória a Jesus. Vamos estender as nossas mãos em direção a este ministério, as crianças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer pela vida destas crianças, destes pequeninos, ao qual o Senhor diz em tua palavra, que o reino dos céus pertence a elas. O Senhor deixou muito claro, Senhor, quando o Senhor abençoava aquelas crianças, colocando as mãos sobre a vida delas, e nós entendemos esse exemplo e seguimos agora. Nós estendemos as nossas mãos sobre essas vidas, mãos de homens e mulheres que confiam no Senhor, e que creem que quando declaramos uma palavra de bênção, ela acontece. Nós abençoamos a vida dessas crianças agora, Senhor. Que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Que elas cresçam, continuem a crescer em graça e sabedoria diante do Senhor, diante dos homens, Senhor. Que elas sejam a luz do Senhor por onde quer que forem. Guarde elas de todo o mal, Senhor. E hoje, Senhor Deus, enquanto elas estiverem ouvindo a Sua palavra de uma forma lúdica, de uma forma didática, pela vida da professora Lê, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha agir tremendamente neste lindo ministério, através da Tua serva que ama tanto esta obra, Senhor. Nós abençoamos a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, por favor, sem correr, tá bom? Aleluia. Deixa eu olhar o rostinho dos meus irmãos, das minhas irmãs, para poder elogiar. Vocês são lindos, são perfumados, por causa do Espírito Santo, por causa da presença de Deus. É Ele que traz essa convicção em nosso coração de quem nós somos. Quantos creem? Deus nos ama tanto, 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 tanto. E Ele sempre traz uma palavra específica, uma direção específica para cada um de nós. Seja no individual, mas também no coletivo. E eu creio que esta noite não será diferente. Meus amados irmãos, essa palavra Deus já tem ministrado no meu coração há algumas semanas. E eu estudei, ouvi algumas coisas a respeito, para poder enriquecer ainda mais, o conteúdo, e trazer para os irmãos. Claro, sempre tudo vem do Senhor, sempre tudo vem do Espírito Santo, mas tem uma parte nossa que é importante. O esforço, a dedicação de buscar compreender as Sagradas Escrituras. Porque tudo que nós precisamos vem dela. O tema que eu queria compartilhar com vocês nesta noite é o Deus do impossível. E por que eu falo o tema? Existem várias formas de ministrar a palavra de Deus, pelo menos 3. Uma delas é de forma temática. A gente escolhe um tema, a gente define um tema, e nós buscamos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, textos, afirmações, confirmações, histórias que estão relacionadas a esse tema. E há muitos textos nas Escrituras que mostram que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para o homem existem, para o homem tem coisas que são impossíveis. Nós não somos homens e mulheres diferentes. Nós somos o povo de Deus, que temos o Espírito Santo, que conhecemos a verdade e que sabemos que se formos justos e andarmos pela fé, Deus manifestará a sua glória em nós, através de nós, para alcançar muitas almas. Nós precisamos ser tratados, precisamos ser curados, corrigidos, mas muitas outras pessoas também precisam. Mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo tem algo especial para todos que aqui estão. Então eu convido a igreja, abra de verdade, de todo o coração, a sua vida, os seus sentimentos, a sua mente, coloque de verdade, de todo o coração, diante do Senhor, deixa Deus agir.
porque o justo viverá pela fé. E nós vamos falar sobre fé também. O tema é o Deus do impossível, mas para nós declararmos que nosso Deus é o Deus do impossível, nós temos que ter fé para isso. E a fé precisa ter uma ação. E nós já estamos tendo uma ação há algum tempo. Uma delas é o nosso período de jejum, que glória ao Senhor Jesus. Agora nós entramos na 7ª semana. E eu sei que não tem sido em vão essa nossa busca ao Senhor de forma mais intensa. Quero convidar a igreja para abrir no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1. Aleluia. Nós vamos fazer uma breve leitura do verso 35 até o verso 38. Mas antes aqui uma pequena contextualização, né? Lucas, ele fez uma investigação muito precisa, muito dedicada para conseguir compreender os passos de Jesus, as ações de Jesus no meio do povo naquele tempo. Então nós cremos que o que foi escrito aqui, com certeza foi inspirado por Deus. Até a maneira que ela foi composta foi inspirado por Deus. E nesse texto do capítulo 1, fala ali do nascimento de Jesus, fala um pouquinho de João Batista, fala um pouquinho de Zacarias e Isabel, do que aconteceu com ela, mesmo sendo já idosa, mesmo não podendo ter filhos. Fala da afirmação do nascimento de Jesus, fala da visita que o anjo Gabriel fez para Maria, ainda jovem, ainda adolescente. Eu quero falar um pouquinho dessa parte. O que aconteceu quando o anjo Gabriel, que significa força de Deus, anjo é mensageiro, tá? Quando a gente lê Apocalipse e fala, diga para o anjo da igreja, está falando, fala para o mensageiro da igreja. Então, o anjo é aquele que traz a mensagem, não somente um ser espiritual. Nesse contexto aqui, é claro, é um ser espiritual, o anjo Gabriel, inclusive com o seu nome bem definido, força de Deus. Então, quando vem uma mensagem do céu para nós, é uma mensagem de força, é uma mensagem de poder para as nossas vidas. Vamos fazer a leitura do texto, verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diz ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as promessas. Então o anjo Gabriel afirmou, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E aí a Maria entendeu essa mensagem. E olha as palavras da nossa irmã Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que coisa linda. Esta noite eu quero encorajar vocês, meus irmãos, a ter fé. E para nós termos fé, fortalecer nossa fé ou aumentar a nossa fé, muitas vezes nós precisamos ver sinais. Muitas vezes nós precisamos ouvir testemunhos. E eu tenho um testemunho para poder contar para vocês, que aconteceu recentemente, por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Guarda o coraçãozinho que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então olha só que interessante o papel, a ação do anjo Gabriel. Ele se preocupou em dizer, ele tinha uma necessidade de dizer, claro que foi Deus, a vontade de Deus, mas foi necessário
ele falar para Maria, sendo jovem, sendo inexperiente, tendo pouco tempo de vida, talvez ali seus 16 anos de idade, bem jovenzinha, ele precisou declarar uma palavra para ela, que eu creio que fortaleceu a fé dela. Ele falou assim: a Isabel, parente de Maria, ela é velhinha e ela é considerada estéril, mas ela engravidou e já fazem 6 meses. Então, nossa, eu imagino Maria, nossa, a minha parenta, velhinha, estéril, sempre quis ter filhos. Tanto é que quando Zacarias vai no templo, o anjo aparece para Zacarias e fala assim: Deus ouviu a sua oração. E Isabel vai conceber. Deus ouve as nossas orações. Zacarias não acreditou muito e por conta disso ele não pôde falar por um determinado tempo. Mas quando Maria, voltando agora para Maria, quando ela ouviu essa palavra, ela declarou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O anjo fez com que Maria, conseguisse ter a atenção, acreditar, levar a sério aquela mensagem que foi passada por conta desse testemunho que ele contou de Isabel. Não é errado assim nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir testemunhos, e é por isso que a gente sempre incentiva a igreja aqui: conte o testemunho do que Deus fez na tua vida nesta semana. Isso nos fortalece, nos anima, nos alegra, nos dá desejo, vontade de dar glória a Deus. Então isso é importante. E o anjo fez isso. E aí a Maria declarou que se cumpra essa palavra na tua vida. Quero convidar a igreja, põe a mão no seu coração agora. Se você já começou a entender o início dessa mensagem. Se você quer que a palavra de Deus se cumpra em sua vida, na vida desta igreja, declara assim: Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra se cumpra em minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, nesse momento, queridos, eu quero motivar a igreja, incentivar a igreja, exortar a louvarmos ao Senhor, cantando uma canção que declara nossa fé no Senhor Jesus Cristo, uma canção que declara que no Senhor Jesus Cristo, sim, nós podemos vencer, nós somos mais que vencedores. Cante comigo, cante com o ministério, cante, igreja, ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração, com muita fé, e eu sei que em nome de Jesus a glória do Senhor vai ser manifesta na vida dessa igreja. Amém? Por favor, igreja, pode se levantar? Aleluia! 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 Se você tem fé, vai dando glória, vai dizendo aleluia, vai dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, porque é no meio do louvor e no meio da adoração que Ele manifesta a sua glória. Aleluia! Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo o louvor. Pela fé, eu filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. 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 Todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. Glória a Deus! Aleluia! A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, não sei se vocês já perceberam, mas eu sou louco por Jesus. Glória a Deus. Hoje eu tive uma oportunidade e o Espírito Santo mexeu no meu coração com relação a isso. Me busque sozinho, num lugar reservado. E ali você vai ter liberdade para falar, se movimentar na minha presença. Então eu cheguei em casa e falei, meu amor, eu vou me retirar por um tempo e vou buscar o Senhor. E nesse lugar que eu fui, já até falei para o pastor, eu quero ainda convidar a igreja para estar lá comigo. Deus é tão bom que na onde nós estamos morando agora, no nosso novo lar, atrás, menos de 3 minutos andando, tem um lugar que muitos irmãos se reúnem para louvar o Senhor, para orar, para cultuar, para adorar. Nós chamamos de monte de oração. Não é um morro, né? Não é nada que é difícil de chegar. Não tem desafios. Mas é um ambiente muito agradável, porque é no meio da natureza, do ladinho da minha casa. Você pega uma trilha assim, não dá 3 minutinhos, nós estamos lá. E eu fui até lá hoje, já fui algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes. Hoje eu fui lá, peguei o meu violão, coloquei nas costas, peguei minha Bíblia e fui. Sozinho. Fiquei lá uma meia hora orando. Quando eu cheguei lá, tinha um casal, talvez ali seus 25, entre 30 anos, e já estavam buscando o Senhor. Eu os cumprimentei com a paz do Senhor Jesus, e eles foram embora, e eu permaneci lá. E ali eu fiquei buscando Deus, contemplando a glória, a natureza do Senhor. Cantei, toquei para o Senhor, eu orei, eu li as Escrituras, eu dei o meu passo de fé. A fé, ela é mostrada através das nossas obras. As nossas obras provam a nossa fé no Senhor Jesus. Nós cantamos agora, pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Então nós precisamos viver como vencedores. Nós precisamos agir, tem que ter ações em nossas vidas. Então, voltando para a palavra agora, e ali com certeza o Espírito Santo, naquele momento que eu estava buscando o Senhor, o Espírito Santo veio confirmando ainda mais a sua palavra em meu coração. E eu tenho orado, e sei que muitos irmãos e muitas irmãs também constantemente, pelo derramado do Espírito Santo na vida da igreja, por cura física, emocional, pelo aperfeiçoamento, pelo amadurecimento da igreja. A igreja tem orado para uma prosperidade bíblica no lar, que não diz respeito tão somente à condição financeira, não isso, mas relacionamento, culto, comunhão, busca pelo Senhor dentro dos lares. Nós estamos orando e jejuando por isso. Por que é importante, pastor? A Bíblia nos mostra em diversos textos que a igreja se reunia em casas para cultuar a Jesus, e isso não pode deixar de acontecer. Então, vivam pela fé, meus irmãos, cultuem o Senhor dentro dos seus lares,
E se quiserem também, convide a igreja para nós adorarmos o Senhor, estudar a palavra dentro dos lares. É tremendo o que Deus faz nas famílias que recebem a igreja, que buscam a presença dele nos seus lares. Então, nesta noite, além de encorajar cada um de nós nesta noite a ter fé, eu também quero dizer para vocês o quão importante pedir para que Deus nos ajude na nossa falta de fé. E como eu falei, a ministração é uma ministração temática, então tem alguns textos que nós vamos trabalhar que vão apontar para esse tema, o Deus do impossível. Lembra que o anjo Gabriel falou para Maria? Que para Deus não há impossível? Não há impossível para Deus. Entretanto, a Bíblia nos mostra vários textos, histórias, passagens, que Jesus Cristo disse: a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Percebam quão é importante o ato de fé, a ação de fé de cada um de nós, não somente a fé do pastor, não somente a fé do ministro, do pregador da palavra, não, a fé de cada um de nós. Então, quando nós orarmos, nós precisamos nos unir como irmãos, com fé. A Bíblia fala uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Olha, uma só fé. E então Deus manifesta a glória dele. Então nós precisamos pedir para que o Senhor aumente ou nos ajude na nossa falta de fé. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. É um texto que fala de um jovem que sofria por uma ação demoníaca. Marcos capítulo 9. Um jovem que sofria por uma ação demoníaca desde a sua infância. Como é que é, pastor? Então quer dizer que tem crianças que podem sofrer influências malignas, que podem ser possuídos por espíritos maus? Sim. Eu já vivi algumas experiências de jovens que foram possuídos. E nós precisamos ter uma ação. Muitos anos atrás isso aconteceu na cidade onde eu morava. E naquela época eu era ministro de louvor, mas a gente também trabalhava com célula. E eu precisei visitar uma família. Até falei para o meu pastor, né, na época. E ele falou: eu te abençoo em nome de Jesus. Vai lá, faz a obra do Senhor. E nós fomos até lá e mandamos aquele espírito mau que estava no corpo daquela jovenzinha embora. Então, está na palavra, e eu presenciei, vivi uma situação como essa. Mas ele não tem que ficar lá. Ele está lá porque foi dado legalidade. Ele está lá porque ele aproveitou alguma oportunidade. Mas como que pode, pastor Cassiano? É uma criança. E a negligência do papai e da mamãe? E a negligência da autoridade, que o tutor, que aquele que está como responsável desse jovem, dessa criança, pode ter deixado de fazer, de falar. Pode ter sido negligente. O celular aí? Tá. Então, meus queridos, nós precisamos tomar esse cuidado. Porque os espíritos maus, eles influenciam na vida das pessoas. Seja oprimindo, seja possuindo. Mas isso não pode ser permitido, nós não podemos deixar, nós precisamos rejeitar, nós precisamos anular e mandar embora em nome de Jesus. Mas para isso precisamos ter fé e declarar, porque ele tem que ir embora em nome de Jesus. Olha só essa história, apenas um pequeno trecho do Marcos capítulo 9, a partir do verso 21, do verso 21 até o verso 25. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Olha o que o pai do menino respondeu: desde a infância. Verso 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Viver pela fé, buscar fé, é saber aonde nós podemos ser fortalecidos, aonde nós podemos ter direção, ser cuidado, ser ajudado. Seja bem-vindo, meu querido.
Pedir licença para a igreja. Esse é o William, trabalha comigo lá no Bombeiro. Seja muito bem-vindo, William. Eu não lembro o nome da esposa, irmão, desculpa. Kathleen. Seja muito bem-vinda também. Obrigado pela presença, tá bom? O William, ele é bombeiro de Valinhos. Entretanto, ele está trabalhando com a gente lá já há alguns dias. E o Espírito Santo falou, convida ele. Falei, então tá bom, eu vou convidar. E eu convidei, ele veio. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá, meu irmão? Glória a Deus. Voltando aqui para o texto. Esse pai, ele falou, ajuda. Vamos voltar aqui para o verso 25. Desculpe, verso 23. Obrigado, irmã. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Olha o verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele falou para Jesus, se o Senhor pode, tem compaixão e nos ajuda. Lembra do contexto? Ele tinha um filho que estava possuído por um espírito maligno desde a infância. Então eu acredito que ele deveria ser talvez um adolescente, talvez um jovem. Mas esse espírito maligno já estava influenciando na vida. Será que é por causa da falta de fé dele? Será que era por causa do medo, da dúvida? Eu sei que chegou um momento que foi inconcebível, não dava para aguentar mais, porque ele falava assim, esse espírito mau joga ele na água, joga ele no fogo, quer matar ele. E esse encardido desse Satanás, ele não mudou a estratégia dele. Até hoje, ele quer matar. Ele quer tirar a vida, porque se ele tira a vida de alguém que não conheceu Jesus, acabou, perdeu a salvação, perdeu a oportunidade de salvação. Então, meus queridos irmãos, se vocês nesta noite estão longe do Senhor Jesus Cristo, ou conhecem alguém que está longe, desperta, ou acorde aqueles que estão longe, não fique longe do Senhor Jesus, arrependam-se, peça perdão, Deus é bom, misericordioso, e Ele nos perdoa, e Ele faz tudo novo. Então Ele restaura, Ele cura e Ele liberta. E nós temos a salvação. E vivemos pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Esse pai, ele foi buscar ajuda, foi buscar socorro ao Senhor Jesus. E no verso 23 o Senhor Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Não é alguma coisa é possível ao que crê. Não foi isso que Jesus falou. Jesus Cristo falou tudo é possível ao que crê. Então, se você, meu irmão ou minha irmã, crê, tudo é possível. Declare, não aconteceu agora. Declare, Senhor, vai acontecer. Eu estou esperando a tua promessa se cumprir. Porque é a vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, libertas e salvas. Que as pessoas vivam em paz e alegria constante, que ande pela fé. Mas isso só é possível com Ele e nele. Se não fosse verdade, eu não investiria o tempo que Deus me dá para estudar, para estar na presença dEle, buscar a direção dEle. Antes de nós começarmos o nosso culto, nos reunimos ali com o pessoal do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor. E compartilhei com eles um testemunho rápido. Falei para minha esposa também hoje. O William testemunha, ele estava lá presente. No momento que nós tomamos o nosso café lá no rancho. Um irmão nosso de farda, bastante tempo de serviço. Ele buscou Deus no particular. E pediu para Deus uma resposta. Porque ele está vivendo situações difíceis na vida dele. Muitos problemas na vida dele. Só que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes as pessoas podem até julgar e condenar. Também olha como você é. Também olha o que você faz. Também olha como você fala. Esse não é o papel da igreja. Ficar apontando erros. O papel da igreja é apontar Jesus. Apontar Jesus. Ou então, se colocar na condição. Meu irmão, meu amigo, eu já fui assim também. Mas Jesus me curou. Jesus me libertou. E hoje eu sou uma nova criatura e posso aqui testemunhar. Então nós ali no nosso café da manhã. Foi um momento muito agradável. Eu falei para esse senhor, né, esse irmão de farda, que é comandante, né, ele já é comandante de equipe, né, subtenente. Talvez o irmão Gerson conheça, é o subtenente Rodney. E à medida que eu fui lendo as escrituras ali, apenas um verso, o Espírito Santo começou a trazer a resposta ao coração dele.
Queridos, e ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma que me surpreendeu. É difícil ver uma pessoa chorar. É difícil ver um homem chorar. É difícil ver um idoso chorar. E mais difícil ainda é ver um militar chorar. É difícil ver. Eu já tenho 15 anos nessa caminhada. Tem o nosso irmão o Gerson também, bem mais tempo que eu. Tem o irmão William também. E eu tenho certeza que dá para contar nos dedos. Às vezes que eles viram um irmão de farda, chorando. Talvez no culto, no secreto. Mas à frente, quando o Espírito Santo toca, é difícil se segurar. E o Espírito Santo trouxe a resposta para ele nesta manhã. Porque eu li as Escrituras. Porque eu me submeti à palavra de Deus e fiz o que ele pediu. É o que cada um de nós devemos fazer. E queridos, ele se emocionou, ele chorou muito ali. Porque o Espírito Santo respondeu, dizendo para ele: não temas, eu sou com você, eu vou te sustentar, eu vou te erguer, eu vou te fortalecer. Palavras simples, mas poderosas, porque está nas Escrituras. E nós temos que crer nisso, nós temos que declarar isso. E isso aconteceu essa manhã e me motivou ainda mais, me alegrou ainda mais e compartilhar com a igreja como é importante viver, andar pela fé e crer nesse Deus que é o Deus do impossível. Para ele nada é impossível. E esse pai desse filho, esse jovem que estava possuído por esse espírito mau, ele falou: ajuda-me, socorre-me. O verso 23, Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha o verso 24, Marcos capítulo 9. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então essa é uma ação nossa, crer e pedir ajuda na falta de fé. Deus concede fé para cada um de nós. A Bíblia fala de uma porção, uma medida de fé, significando que ela pode ter muito ou pode ter pouco. E Deus elogia às vezes alguns pela muita fé que ela tem e critica outros pela pouca fé que tem. Perceba o quão importante é o santo de Deus, o servo de Deus, andar pela fé e pedir ajuda. Aumenta a minha fé. Eu tenho fé, meus irmãos, mas eu sempre peço: Senhor, aumenta ainda mais, aumenta ainda mais. Eu não sei até onde pode ir, eu não sei quantos % de fé eu tenho, eu sei que eu posso continuar pedindo: aumenta a minha fé, porque Deus continua a derramar. E à medida que a nossa fé vai aumentando, a gente vai fazendo loucuras para Jesus. Eu saí todo com o meu violão nas costas. Eu levei o violão, né, William, no trabalho, mas eu falei: não deu nem tempo de louvar o Senhor no trabalho. A gente teve algumas missões lá. E aí eu cheguei em casa, fiz algumas coisas ali, então fui lá. Foi o meu ato de fé, de busca ao Senhor. Lá no meio do mato lá, William, lendo a palavra de Deus, tocando violão, louvando, adorando, buscando direção para a minha vida, para a minha família, para a igreja. Qual tem sido, meu irmão, minha irmã, o seu ato de fé, a sua ação de fé pela vida da sua família? Da esposa ou do marido, ou dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos irmãos da igreja. O que você, meu irmão, minha irmã, o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa ação, o nosso ato de fé em Deus, na sua palavra? Porque, infelizmente, nós temos uma medida de fé, só que tem pessoas que direcionam a sua fé para coisas erradas. E nós vamos já falar sobre isso no texto seguinte. Então, no verso 25, Jesus diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Então, o Senhor Jesus falou que tipo de espírito era aquele. É um espírito mudo e surdo, dando a entender o quê? Qual era a ação dele na vida daquele jovem. E quando a gente lê o contexto, a gente vê que ele caía ao chão, se debatia, espumava pela boca. Algo parecido com quem tem epilepsia. Nossa, é um problema de saúde, precisa ser tratado com psicólogo, com psiquiatra, precisa passar no médico. Sim, deve. Mas nós, como cristãos,
como pessoas, irmãos e irmãs, que andam pela fé, que vivem pela fé, não podem descartar a ação de um espírito mau na vida de uma pessoa. Não podemos descartar, queridos. É por isso que, primeiramente, sempre ore. Creiam que no nome de Jesus nós temos autoridade para impor as mãos nas pessoas que estão à nossa volta e orar para repreender e mandar embora em nome de Jesus. E também, agora, a nossa ação como ser humano racional e inteligente que crê que Deus deu sabedoria e inteligência para homens e mulheres se tornarem profissionais da saúde para cuidar das pessoas. Né, irmão Felipe? Futuro doutor Felipe, aí, ó, glória a Deus. Futuro médico que vai abençoar a igreja. Vai ter desconto para crente ou não? Brincadeira, queridos. Mas essa é a nossa ação, queridos. Crê que nós podemos, no nome de Jesus, mandar qualquer espírito embora. De enfermidade, de morte, que faz a pessoa se debater, que faz a pessoa ficar muda, enfim. Jesus, no verso 25, Jesus repreendeu, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Tem que mandar. Tem que mandar. E tem que ir embora em nome de Jesus. Mas, como que está a sua vida com Deus? Está dando legalidade? Está andando em pecado? Não está perdoando? Não está amando? Não está se arrependendo? Não está pedindo perdão? Ah, uma coisinha dessa aqui não tem nada a ver. Esses dias eu conversei com a minha filha Gabi e falei: filha, você sabe o que é gerúndio? Não, talvez ela não tenha estudado sobre isso ainda. Basicamente, igreja, é você pegar um verbo e colocar ele em ação. Por exemplo, o verbo amar. Não trabalhe só com o verbo amar. Trabalhe o amar, amando. Amar, amando. Perdoar, perdoando. Servir, servindo, entenderam? Essa é a atitude do cristão. Nós temos que colocar o verbo em ação. A gente está cheio da palavra, conhece, sabe textos bíblicos de cor e salteado e fala lindamente, impressiona. Mas às vezes só fala bonito e faz feio, não adianta. Nós temos que praticar o verbo, colocar no gerúndio. Perdoando, amando, servindo e por aí vai. Fechar todas as portas. Não dar mais legalidade para o inimigo. Porque o Senhor vai agir através das nossas vidas para curar, para libertar, para transformar. Ele vai, é a vontade dEle. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa oração nunca pode se apartar do nosso coração. Não é eis-me aqui, envia o pastor, envia o presbítero, eis-me aqui, envia lá o irmão do trabalho, envia a minha mãe, envia o meu irmão, meu pai. Não, envia-me a mim. Provar para nós mesmos que somos justos, que vivem pela fé, é agir, ter ação. Então, esse pai, ele pediu: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus falou assim: crê, tudo podes ao que crê. Lá no último verso, ele reconhece o espírito maligno. E ele dá a ordem. E como eu falei, nós podemos dar a ordem, mas a nossa vida tem que estar em santidade, em consagração ao Senhor, em paz com Deus. Senão vai passar vergonha. Pode até apanhar e ainda sair desnudo, como aconteceu com alguns na Bíblia. Acho que todos lembram desse texto. Foram expulsar o espírito maligno lá. O espírito maligno falou assim: não conheço vocês, conheço Jesus, conheço Paulo, vocês não. E a Bíblia fala que o espírito maligno bateu no monte lá, arrancou a roupa dele e saiu todo machucado, nu. Olha que situação. Passar uma vergonha ainda, né? Nós não podemos. Quem tem que passar vergonha é o encardido, é o maligno, não nós. Não. E a honra e a glória tem que ser voltada, dada para Deus. Então esse pai pediu essa ajuda, e Jesus foi lá e expulsou, e deu a ordem: sai deste jovem. E ele continuou: e nunca mais volte. E nós temos que continuar orando. Sai dele, sai dela, eu te ordeno em nome de Jesus, e não volte nunca mais.
conclua, feche essa frase com convicção de que no mundo espiritual está sendo selado. E vocês sabem que tem alguns espíritos maus que são fortes. Então, precisamos desenvolver estratégias para poder lidar com esses espíritos mais fortes. E qual que é a estratégia? Jejum. Olha o que diz o verso 29 desse texto, deste capítulo. Vamos ler o verso 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Os apóstolos, os 12, não conseguiram expulsar aquele espírito maligno do jovem. Estavam andando com Jesus já há algum tempo, vendo sinais e maravilhas, e até também já tinham feito algumas ações, alguns atos. Mas naquele momento, eles não conseguiram expulsar aquele espírito maligno do filho daquele pai. E eles ficaram como pode. No verso 28 fala: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Por quê? Porque se nós cremos, nós declaramos e as coisas não acontecem. E Jesus responde no verso 29: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Papai, homem, mamãe, mulher, tem que fazer parte da vida dos cristãos, oração e jejum. E essa igreja, a liderança desta igreja, tem se preocupado com isso. Precisamos despertar, viver santidade, oração e jejum, leitura da palavra, vai matar o desejo da nossa carne. Seja lá qual for, desejo de comer muito, desejo de dormir muito, desejo de assistir muita coisa, desejo de jogar, desejo de vícios de bebida, seja lá o que for, é a oração acompanhada do jejum, ou vice-versa, que vai nos ajudar a vencer o mal. E há alguns intérpretes, alguns estudiosos, e eu não descarto também essa interpretação, de que quando Jesus fala, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, não pode não estar se referindo especificamente ao espírito maligno que tem força. Lembrando que no mundo espiritual a gente consegue ver isso de forma muito clara, quando a gente lê Daniel, acho que no capítulo 9, hierarquia de espíritos malignos, assim como a hierarquia de anjos do Senhor. É como no exército, é como no quartel. Começa ali com um soldado mais raso e vai indo até se tornar um oficial. No mundo espiritual não é diferente. E no exército ou no ambiente militar, quanto mais graduado aquele soldado, aquele militar é, mais poder, mais autoridade ele tem. E aí precisa ter mais força. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus é o Senhor dos... O nosso Deus é o Senhor dos... Quais são esses exércitos? A igreja, nós somos o exército de Deus. Eita glória! Nós somos. Creiam nisso, igreja. Eu peço, nós somos o exército, tem que declarar. Mas precisa ter ação. O militar, para ele ir à frente de uma batalha, de uma guerra, ele precisa treinar muito arduamente. Treinamento é sofrido. De vez em quando eu me pego com os meus irmãos de farda lá, conversando sobre os tempos da escola, do quartel. Quando éramos ainda alunos, recrutas, com aquele corte horrível que eles obrigam a gente a cortar. O quão difícil é, o quão árduo era. Passávamos fome, éramos obrigados a jejuar sem querer. É treino, não dorme direito, não tem hora para comer, é estudo, é roupa limpa, disciplina. E quando nós saímos de lá, saímos preparados e capacitados. É assim na vida da igreja também, disciplina. Como tem sido, meu irmão, minha irmã, jovem, senhores e senhoras, a sua vida de disciplina no Senhor? Qual tem sido o seu grau, o seu nível de busca a Deus nas disciplinas espirituais todos os dias? Todos os dias. Não é só domingo ou quinta-feira ou num momento com Deus, quando um colega chama. Todos os dias. É assim
E somente assim que a gente vai crescer, se fortalecer, amadurecer para mandar aquela autoridade maligna, forte, ir embora no nome de Jesus. E não ele pôr a gente para correr passando vergonha. É desse jeito. Então Jesus falou no verso 29, esta casta não sai, senão com oração e jejum. Pode-se dizer que fala a respeito do espírito maligno que tinha uma força muito grande, mas também pode ser que seja a falta de fé, a incredulidade. E isso faz com que nós, muitas vezes, irmãos e irmãs, ficamos titubeie, fique balançado, fique naquele... Será? Ah, não é possível. Já vivi situação de ter que impor e mandar o espírito maligno embora. A pessoa fala assim, será que foi mesmo? Não é melhor chamar fulano? Não é melhor ir de novo? Oh, claro que não! Eu sei quem eu sou no Senhor Jesus. Não que eu sou perfeito, não. Eu peco, mas eu sei o que eu tenho que fazer quando eu peco. Me arrependo, me arrependendo. E é essa caminhada. Se nós somos soldados do Senhor dos exércitos, a igreja é o exército do Senhor Jesus, mas ele também tem os anjos dele, a qual nós podemos pedir para o Senhor, para que eles sejam enviados a nosso favor. Não é mandar o anjo não, tá? Não creio nisso aí não. Manda o anjo, anjo Miguel, vem aqui agora, passa a espada de fogo. Não é isso não, hein? Quem manda é Deus. Nós pedimos para o Senhor, para que envie os anjos a nosso favor, e façam a ação necessária. A oração e o jejum manda a caça de demônios embora, mas também manda a caça da incredulidade embora. À medida que eu vou orando e jejuando e lendo a palavra, a minha fé vai aumentando, a nossa fé vai aumentando, e aí nós podemos ver a glória de Deus. Eu me lembrei de um texto também, não vamos fazer a leitura até para ganharmos tempo para outros momentos, mas no Evangelho de Lucas, ali no seu capítulo 13, nós vemos mais uma cena, onde Jesus Cristo vê uma mulher que estava possuída por um espírito de enfermidade, mais uma vez uma ação demoníaca, fazendo com que uma pessoa fique doente, mais uma vez. A Bíblia fala que era uma mulher encurvada. Se eu não me engano, o texto fala que havia 18 anos. Cara, não é 18 meses, não é 18 dias, são 18 anos sendo oprimida por um espírito maligno, subjugando ela, fazendo ela andar assim, ó, com a cabeça voltada para o chão. Só volte a sua cabeça para o chão quando adorar o Senhor. Para o espírito mal, de forma nenhuma, ó. Estufa o peito, lembra de que você é quem você é em Jesus, e manda embora. Aqui não, maligno, na minha casa não, na minha vida não, na minha família não, na nossa igreja não, no meu trabalho não. Vai embora agora em nome de Jesus. E ele vai. Agora, ô espírito mal, tem como você ir embora? Está incomodando aqui um pouquinho, será que você poderia, por favor? Para, meu. Tem que mandar embora, em nome de Jesus. Então, o jejum e a oração faz isso. Nós estamos na 7ª semana. Estamos entrando na 7ª semana. E 7 é um número profético na Bíblia. É o tempo da perfeição de Deus. E eu creio que o Senhor já está fazendo no mundo espiritual. E nós vamos orar hoje com muita fé, para ver esses sinais sendo manifestos em nossas vidas, ou na vida daqueles a qual nós orarmos. Essa mulher encurvada foi curada, liberta pelo espírito maligno, quando o Senhor Jesus determinou, e ela ficou reta novamente. O espírito que causava aquela enfermidade foi embora, a qual 18 anos oprimiu aquela mulher. Então, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. E Ele nos direciona. Olha a ajuda do Senhor. Ei, ora, jejua, leia a palavra. Já falei essa frase aqui. É o job. Se você não aplicar o job, você vai tomar um jab. Não sei se você sabe o que é o jab. Jab é um soquinho na cara. Job é jejum,
oração e Bíblia. Essa é a nossa vida. Para de ficar perdendo tempo com essas coisas aí, ó, colocando, depositando fé, confiança em coisas. Não é isso que vai resolver a nossa vida. É a graça de Jesus. É o sangue de Jesus. É o Espírito Santo de Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo, nosso Deus. Aleluia. Não confie em coisas como este jovem, mas prioritariamente em Deus. Agora eu estou falando de um outro texto. Teve um jovem que se achegou até Jesus, se achando. Vamos lembrar do texto? Marcos capítulo 10, a partir do verso 23, é somente uma folhinha à frente aí. Nós estávamos lendo Marcos 9, né? Marcos 10, a partir do verso 23. Então, só lembrando do texto, era um jovem rico, que chegou até Jesus, o chamou de bom mestre, e ele falou, por que você está me chamando de bom? Deus é bom. Dando-nos a entender que o Senhor Jesus ainda não tinha cumprido a missão dele. Então, ele não, é como se ele tivesse compreensão, Senhor, não está completo o que eu fiz, ainda não está bom. Já está bom o que nós fizemos para Jesus? Já está bom o que nós estamos fazendo para Deus? Já completou? Já podemos ser considerados servos bom e fiel? Difícil responder essa pergunta, né? Mas o Senhor fala, procura-te apresentar-te a Deus como um servo bom e fiel, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-te a Deus como um servo bom e fiel, obreiro aprovado. Eu estou buscando a aprovação do Senhor, buscando ser o servo bom e fiel. E tem recompensa, tem promessa para os servos bons e fiéis. Primeira eternidade com Jesus, né? Aí lá no céu fala-se de galardões, difícil definir o que seria exatamente, mas se é de Deus é bom, aleluia, se é de Deus é bom. Então esse jovem, rico, chegou diante de Deus, diante do Senhor Jesus, servo, mestre, o que eu tenho que fazer para dar o reino? E aí ele fala, né, cumpre os mandamentos, ele fala ali dos 6 mandamentos. Aí o jovem rico falou, eu já faço tudo isso aí, sabe? A Bíblia fala que Jesus amou ele. E Jesus ama cada um de nós. Mesmo ainda a gente sendo talvez egoísta, talvez ignorante em alguns aspectos do conhecimento, da aplicação da palavra de Deus, Jesus nos ama. E Ele está à nossa disposição para nos ensinar, nos corrigir. E aí ele falou para aquele jovem, só falta uma coisinha para você. Uma coisinha simples. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus provou o coração dele ali. A Bíblia fala que ele ficou triste com as palavras de Jesus. E foi embora. E aí a gente vai lendo o contexto, a gente percebe que as pessoas que não fazem isso, que não dão as costas para Jesus quando o Senhor nos dá uma direção, a gente recebe tudo em dobro. A Bíblia fala de 100 vezes mais. É claro, vem as perseguições também. Porque se nós somos cristãos, nós vamos passar por grandes desafios, porque o inimigo vai levantar pessoas também para nos perseguir. Mas não tem problema, se é por amor de Jesus, pode vir. Vamos fazer a leitura do verso 23 até o verso 27, de Marcos capítulo 10. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar por um camelo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, fitando neles o olhar, e disse, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
tudo é possível. Então nós não podemos ser como esse jovem, confiar em coisas, confiar em pessoas, confiar em projetos, confiar em conselhos que vão contra a palavra de Deus. Não podemos. Satanás, ele é estratégico, ele usa essas coisas, ele coloca uma bandeja enorme para você escolher o que te agrada mais. Faz o seguinte, você está preocupado, assiste essa sériezinha aqui, gasta e dá uma maratonada aí, vai pra balada, vai jogar, aí você esquece dos problemas e fica tudo certo. Aí quando você vai deitar para poder dormir, tem que parar de jogar, tem que parar de pensar em outras coisas, e aí volta de novo. O problema está lá, e nós precisamos enfrentar eles, não fugir deles, não fingir que não existe. Tem que enfrentar. E o justo que vive pela fé sabe como enfrentar. Então nós não podemos ser como esse jovem que confiou nas suas riquezas, em coisas, em materiais. Porque se nós fizermos isso, é o nosso derradeiro, nós vamos cair, nós não vamos viver as maravilhas, as promessas do Senhor. Então o Senhor Jesus falou, quero ler esse texto no último verso aqui novamente. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, então imagina aí Jesus olhando para você agora. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não é alguma coisa, mas tudo é possível. Sabe, meus irmãos, eu vou ler com vocês o último texto, Jeremias 32, 27. Pode colocar, por favor? Já estão colocando, não estou nem percebendo, né? Esse é o último texto. Nós vamos orar, vou contar o testemunho e creio que Deus vai continuar agindo. Aleluia. Essa daqui é a versão ARA, é a versão que a igreja está acostumada a estudar. Mas existem outras versões muito boas. Essa ARA aqui nós chamamos de versão dinâmica. Ela fica ali entre o difícil de compreender e o fácil de compreender. Obrigado, pastorzão. Olha aqui, Jeremias declarou, o Senhor através da vida de Jeremias, um dos profetas maiores da Bíblia. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Aqui o texto em si já é forte, mas eu falei, maravilhosa, não era bem essa palavra que eu esperava, assim, que vai me impactar mais, mas glória a Deus, porque existem outras interpretações. E aí eu busquei na versão King James. A King James, ela já é um pouquinho mais complicadinha de compreender. Entretanto, para esse texto aqui, é fácil. A King James diz assim, eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Foi Ele que nos criou. Ele é o nosso Deus. As pessoas não sabem, mas Ele é o nosso Deus. E aí ele fala, versão King James, existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Olha, não é mais maravilhoso. Glória, também está aqui. Você é bem assim, varão, obrigado. Olha, existe algo em todo o universo que eu não posso realizar? Claro que não. Ele pode realizar todas as coisas. Agora, por favor, querido, se puder, a versão Almeida corrigida, fiel, é o mesmo texto, Almeida corrigida, fiel. Amém. E diz a palavra do Senhor, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne ou de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Claro que não. Não tem nada que é maravilhoso demais para Deus. Não tem nada que é difícil para Deus. Nada. Ele pode todas as coisas. Não há nada que Ele não possa realizar. E aí, eu quero concluir o sermão desta noite para podermos orar com esse lindo testemunho que Jesus permitiu que eu pudesse viver há pouco tempo. Eu estava trabalhando e um amigo me mandou uma mensagem.
ele soube que a igreja tinha me reconhecido como pastor. E aí ele falou: irmão, vai ter um café com pastores. Vai ter um café com pastores. E o irmão está convidado. É um café para pastores e suas esposas. E eu fui. Fiquei feliz, conversei com o meu pastor. Ele compartilhou algo comigo, me deu algumas direções. E nós fomos, e foi maravilhoso. Me senti tão em paz, tão livre, para poder cultuar, adorar a Deus, louvar a Deus naquele lugar. Fui cheio do Espírito Santo e muitos homens e mulheres de Deus, líderes da igreja ali. Nós oramos, adoramos, louvamos ao Senhor. Eu não consegui ficar até o final para ouvir a palavra, porque eles também tinham outro propósito, de trazer outras direções, que aí já sai um pouquinho, né, do que a gente sempre espera, 100%, que é só adorar, cultuar, ouvir a palavra. Tem a parte do cumprimento, a parte de alguns propósitos, alguns projetos, enfim. Mas naquele momento, eu me encontrei com um amigo, um colega que trabalha na prefeitura. E ele me olhou, ele me viu, ele chegou até mim, ele falou assim: Cassiano, você é pastor? Eu falei: agora, pela graça e misericórdia do Senhor, eu fui reconhecido. Rapaz, eu nem sabia. Aí ele chamou o pastor dele, falou assim: aqui, pastor, trabalha no bombeiro lá na cidade. Ele é pastor, eu nem sabia. Eu fiquei com um pouco de vergonha, porque tem que saber, tem que saber quem nós somos do Senhor. Você é cristão, você é crente, eu nem sabia que você era crente. Todo mundo sabe, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês são cristãos? Ou vocês têm vergonha? Não pode ter vergonha, né? Enfim, conversando ali com ele, ele falou: pastor, e ele também é pastor, né? Eu também não sabia que ele era pastor. Aí ele falou só que eu fui reconhecido faz um mês ou 2. Ele falou pra mim, eu falei: eu fui alguns meses, foi em fevereiro na igreja, acho que foi fevereiro, né? Obrigado, pastor, foi em fevereiro. E estamos lá, todo empolgado. Aí ele falou: pastor, eu queria vir compartilhar com você. Você lembra aquele dia que você estava passando lá na Santa Casa? Eu fui levar uma vítima lá. Eu estava sentado no corredor com a minha esposa, preocupado. A minha esposa ia ter que fazer uma cirurgia. Se eu não me engano, era de apendicite. E já tinha se feito muitos exames, e já tinha confirmado, só estava esperando o transporte dela para o local apropriado, era em outra cidade. Eu falei: eu lembro. Ele falou: lembra que você ali abençoou, nós oramos ali e declaramos a bênção do Senhor, a cura, para que ela pudesse estar bem? Lembro. Falou: pastor, eu acreditei naquelas palavras que nós declaramos ali, no nome de Jesus. E aí nós fomos para a Santa Casa. Quando nós chegamos lá, nós saímos da Santa Casa e fomos para o outro lugar, se não me engano era em Jundiaí. Só que quando chegou em Jundiaí, o pessoal, a equipe médica de lá, pediu para fazer novos exames. E fez, acho que mais 2 ou 3 vezes. Não deu mais nada. Não deu mais nada. Ela já saiu de Vinhedo com convicção de que iria ter que fazer a cirurgia. Com muitas dores abdominais. Os exames falaram assim: sua esposa não tem nada. Não tem o que fazer. Eles ficaram assim: pode ir para casa, vamos ficar observando. Olha que coisa linda! Amados, nós só abençoamos a vida da esposa dele. Algo simples, no nome de Jesus. Algo simples. E aí, ele contou isso para mim em lágrimas. E eu fiquei muito feliz. É tão bom, né? Quando a gente escuta testemunhos, e testemunhos desses que a gente também faz parte, é muito, muito bom, é muito bom. Isso nos empolga, isso aumenta ainda mais a nossa fé. E aí até pedi para ele mandar um áudio para me compreender direitinho o que tinha acontecido, né? E ele mandou o áudio. Então, nós ali oramos, ministramos de forma rápida, porque é hospital, né? A Jennifer tá fazendo estágio lá. Cadê a Jennifer? Ô, Jennifer, não é lá, é na Santa Casa, né? Ali naqueles corredores ali. E então as coisas têm que ser muito rápidas. Lembrando que antes de eu entrar no bombeiro, eu estava no hospital, lá no ABC Paulista. E eu via, eu estava no estágio já. E eu vi um sargento andando pelo corredor lá do hospital, orando, abençoando, abraçando as pessoas. Eu falei: Jesus, é exatamente assim que eu quero fazer, se o Senhor permitir que eu trabalhe neste lugar. E eu tenho buscado fazer. Mas esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês para motivá-los, para incentivá-los, exortá-los a viver pela fé.
a pedir para que o Senhor aumente a fé, a buscar em Deus as nossas necessidades. Nós temos que ter uma ação, ler, orar, jejuar. Nós já estamos fazendo isso como igreja. E agora nós vamos orar por isso também de forma específica. Quero convidar a igreja para se levantar, quero convidar também o Ministério de Louvor para estar à frente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que em meu louvor, em minha adoração, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder. Eu creio. E o justo vive pela fé, e ele tem que viver louvando e adorando. Nós vamos ter mais esse momento para declarar as palavras do Senhor em nossas vidas, quem Ele é para nós. Nós vamos orar. Esse é o momento. É um ato profético. E meu louvor e adoração, o que Deus quer fazer na vida dessa igreja, nas famílias, nos filhos, nos parentes, nos amigos, em nossas vidas. Nós vamos ouvir muitos nãos do mundo, no que diz respeito às coisas do Senhor. Mas a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Porque nós não estamos só. E as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas, se cumprirá em nossas vidas, se assim nós quisermos. E nós vamos cantar isso agora, em nome de Jesus. E vamos orar também. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que eu não estou só, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, me cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Lá do início, igreja, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, me cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus do impossível, Deus impossível, Deus impossível. Aleluia, aleluia. Ei, meus irmãos, o poder do Senhor não está somente sobre a minha vida, não, mas eu tenho fé para poder orar e declarar com autoridade, em nome de Jesus, cura, libertação e restauração, por causa do Espírito Santo que está na minha vida, o mesmo que está na vida de cada um de vocês. Se algum de vocês creem ou não acreditam que tem o Espírito Santo, pede agora. Se arrependa dos seus pecados. Diga: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, aumenta a minha fé. E Ele vai ouvir a sua oração, se for sincera e de todo o coração. E Ele vai manifestar a glória dele na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu tenho fé. O Espírito Venha em meu favor. Se você tem o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Comece a adorar e louvar a Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Sua destra me Sinta-se perdoado, amado pelo Senhor. Receba o Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que anda pela fé, que vive pela fé. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O mesmo Espírito que está sobre mim está sobre você, meu irmão e minha irmã. O mesmo Espírito Santo, Ele está aí e Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Mas a palavra do Senhor fala: se você está feliz e alegre, cante louvores. Mas se você está doente, enfermo, chame os presbíteros da igreja e este, ungido com óleo, com oração de fé, levantará o enfermo. E nesta noite, amados irmãos, nós vamos receber essa oração. Eu quero convidar aqui à frente os nossos pastores, suas esposas, por favor, se você puder, os pastores, pastora Lu, pastora Fátima. Nosso pastor Valdo está com dificuldade, mas a unção que está sobre a vida dele, mesmo sentado ali, faz a diferença, porque ele é um justo que vive pela fé. Então você, meu irmão e minha irmã, pode ir até esse pastor Walter e receber a sua oração. Mas ei, aqui na igreja, eu sei que tem pessoas que estão sofrendo, que estão com ansiedade, que estão com depressão, que estão com medo. Todo espírito de medo agora vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas que estão com dor físico, não só na alma. Eu sei, porque nós somos igreja, nós temos relacionamento. Você, meu irmão e minha irmã, dê o seu passo de fé agora, em nome de Jesus. Venha orar com os pastores. E quero ir além. Já declarei: o mesmo Espírito Santo que está sobre a minha vida está sobre cada um de vocês. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus, conceda o dom de discernimento de espírito ao homem, à mulher que está nessa igreja, que ele seja ousado e corajoso para poder orar
sua vida. Se você sente aí, meu irmão, minha irmã, no seu lugar, que deve orar por alguém, faça isso agora. Meu irmão, minha irmã, você que está recebendo oração, fale para o seu pastor, fale para a sua pastora, qual é a sua necessidade. E hoje você será curado, você será liberto de todo vício, ansiedade, depressão, dor, enfermidade. Hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Igreja, continue a louvar, continue a adorar. Peça para que o Espírito Santo manifeste a graça, a glória dele neste lugar. Aleluia. Não desistiu de mim.
mais velhos, as pessoas que eu toco agora, Senhor, em nome de Jesus, as que eu olho com amor, as que eu olho com ternura, as que eu olho com espírito de camaradagem, de amizade, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e agora, Senhor, está vindo uma unção, está vindo, continua sendo derramada uma unção de cura, de restauração, de libertação, de todo espírito de enfermidade, seja depressão, seja ansiedade, seja angústia, medo, que caia por terra agora toda dor, a dor do físico, em nome de Jesus, vem Senhor, vem Espírito Santo, vai visitando as vidas, Senhor Deus, vai trazendo alegria, vai renovando a mente, vai renovando o coração, Senhor, vai tocando, Senhor, traz a convicção de quem nós somos no Senhor, em nome de Jesus, abençoe seus irmãos, abençoe as minhas irmãs, Senhor, mostra para eles quem eles são no Senhor, restaura, Senhor, restaura a alegria, restaura o amor, restaura a fé, aumenta, abençoe as vidas, Senhor, abençoai as vidas, Senhor, cura, Senhor, eu oro em nome de Jesus, que caia por terra toda infecção maligna, em nome de Jesus, abençoai os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles sintam a unção do teu poder, que eles sejam ousados, que eles sejam corajosos para serem ministros do Senhor, aonde eles estão, aonde eles agirem, aonde eles andarem. Eu abençoo a união de vocês em nome de Jesus. É um casal maravilhoso que vai viver para a glória do Senhor. Jesus amava vocês, né? Olha, gente, o amor de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, Deus ame você. Aleluia. Continue a orar. Agora você pode agradecer ao Senhor Jesus. Agradeça. Eu te abençoo, Lord, em nome de Jesus. Te amo muito, irmão. Ele é contigo, varão. Ele vai ver grandes coisas do Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Pode acender a luz, por favor. Aleluia, aleluia. Quantos sentiram o poder de Deus nesta noite? Aleluia. Creiam, não duvide. Deus ainda está fazendo. Deus ainda está fazendo. A gente vai continuar vendo. Reação de fé, queridos. Eu quero ver coisas lindas e maravilhosas acontecendo na vida dessa igreja de forma constante. E sei que vocês também querem. Creio. Não deixe de dar o passo de fé a cada dia. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor nos ensinou que Ele nos fez lembrar que Ele é o Deus do impossível. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Aleluia. Obrigado, pastor. Vamos continuar firmes como igreja, crescendo e amadurecendo. Ainda estamos no processo de jejum, no processo de oração e leitura da palavra. Aproveitem de todas as oportunidades que a igreja tem tido para desenvolver disciplina espiritual. Amém? Eu quero agradecer a todos os convidados que estiveram presentes. Foi muito bom ter vocês, cada um de vocês conosco. Muito bom. Vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Temos cultos às quintas-feiras, culto de oração. É um pouquinho mais curto, mas é culto de poder também. Porque Deus manifesta a glória na vida dos teus servos. Temos culto aos domingos. Temos escola bíblica, quando a gente confirma lá no grupo da igreja. Os pastores estão sempre à disposição para poder conversar, para poder orar, para poder aconselhar. Vamos viver como igreja juntinhos, numa só fé. Amém? Eu creio que Deus fez coisas maravilhosas nesta noite. Eu estou agraciado e plenamente satisfeito pelo amor derramado do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A Ana Lúcia, que é a convidada, né? Da Sheila, a Delícia. A Delícia é a mãe da irmã Sheila, né? E a Ana Lúcia, amém. Glória a Deus, irmã, seja muito bem-vinda. João e Maria, convidados da Jane e do Gabriel. Cadê a Jane e o Gabriel?
estão viajando. Deus, vamos orar pela vida, Rajane e Gabriel. Pai, o Rajane e Gabriel, um lindo casal que caminha conosco. Eles buscam o Senhor, papai, com um pedido especial em seu coração, e tu sabes qual é. Visita eles, Senhor. Permita que a gente possa ter uma oportunidade de poder orar juntos, para que a fé deles possa aumentar e eles receberem a bênção do Senhor, como nós vimos na sua palavra, como muitos de nós somos recebidos hoje. Recebemos hoje em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida desse casal, que eles voltem em paz e segurança para o seu lar. Amém. Agradeço também a vida do meu querido colega de trabalho, irmão William, sua esposa. E Lúcia, convidada da Jennifer. Cadê a irmã? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, tá bom? Pastorzão, precisa... Pastora Fátima, sim. Mais 2 pedidos de oração pela vida da irmã Nirvina, que está com problema respiratório, está com um pouco de dificuldade de respirar, e pela vida dos filhos da irmã Michele, esposa do irmão Paulo, também estão conosco nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez a vida dos nossos queridos irmãos que amamos tanto, Senhor. A irmã Nirvina, Senhor Deus, que está com dificuldade de respirar, nós oramos que o Senhor toque na vida dela agora, Senhor, que o Senhor tire, Senhor Deus, toda a secreção dos seus pulmões, que o Senhor restaure todo o sistema respiratório e ela possa estar 100% saudável, Senhor Deus, vivendo nesse fôlego de vida que o Senhor concedeu a ela. Nós oramos, abençoando a vida da irmã Nirvina em nome de Jesus. Nós apresentamos também, Deus, a vida dos filhos da irmã Michele, Senhor, que estão também com enfermidade. Senhor, venha visitar, cura, Senhor Deus, toca nessas crianças, papai, para que eles possam estar renovados, restabelecidos com a saúde que vem do céu, com o vigor que o Senhor concede, com a restauração, Senhor, celestial, que vem das tuas mãos, da tua graça e do teu amor. Nós abençoamos as vidas da irmã Michele, abençoamos o casamento da Michele, Senhor Deus, com o irmão Paulo, em nome de Jesus. Nós abençoamos. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Esqueci de falar desse aviso que é extremamente importante. O nosso sexto acampamento Nova Vida. Nós estamos aí desenvolvendo estratégias, para levantar a arrecadação, para abençoar aqueles que querem participar, mas estão com dificuldade financeira de conseguir. E nós somos irmãos em Cristo, nós nos importamos uns com os outros. Então, aqueles que puderem abençoar a igreja, abençoar esses nossos irmãos que têm essa dificuldade, mas querem participar, se puderem, está à disposição. Hoje é arroz doce, não é isso? Hoje, arroz doce ali na antessala da igreja, é um valorzinho simbólico só para poder ajudar, e você vai sair e comer um delicioso arroz doce. Amém? Cinema Nova Vida, dia 5/9, tá bem pertinho já, hein? O cinema aqui é sempre muito abençoador. Eu indiquei alguns filmes para o nosso irmão Joe, para a Nath também, e nós já temos aí uma lista, tá bom? Então aproveite todas as oportunidades. São filmes abençoadores que nos levam a refletir quem nós devemos ser no Senhor. Amém? Acredito que foram passadas todas as informações. Estamos felizes, cheios do Espírito Santo, gratos ao Senhor. Agora vamos para nossa casa alegre, amém? Vamos receber essa bênção do Senhor para poder voltar para casa. Estenda as mãos, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, poderoso Deus. Eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Papai e o precioso Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Vão na paz de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.